Será que o corrimento que eu tô tendo é normal? Olá, gente! Meu nome é Marcela McGon, eu sou médica ginecologista e hoje a gente vai falar de secreções vaginais. Quais são as secreções que são normais e as que não são normais e como é que essas secreções naturais variam ao longo do nosso ciclo. Vamos começar sabendo que vagina, gente, é uma mucosa, né? A gente tá falando de um aparelho reprodutor ali que tá sempre úmido e sempre secretivo e isso é normal, faz parte do nosso corpo. Essa secreção vaginal que a gente encontra no nosso dia a dia na nossa calcinha, em geral é formada por lubrificação, células mortas ali do canal vaginal e também pelo muco cervical, que é um muco produzido pelo colo do útero, que tem a função de ou atrapalhar, né, ou dificultar ou facilitar a subida dos espermatozoides. Então ele vai ser um determinante também ali da nossa fertilidade. E ao longo do ciclo menstrual isso vai passando por mudanças. Durante a menstruação a gente não vai perceber muita secreção por conta do sangue, mas logo após que ela acaba, nos primeiros 2 dias a gente costuma estar bem sequinho, porque os nossos níveis hormonais estão ali baixos e não estão favorecendo a produção desse muco. 2, 3 dias depois, a gente começa a formar uma nova secreção. De princípio, ela é uma secreção bem pegajosa, meio grumenta, lembra um pouco aquele aspecto de cola bastão. E pode ser branquinha, pode ser meio turva e às vezes na calcinha, se ficar muito tempo ali, até um pouquinho amarelada. É aquela secreção que às vezes até esfarela um pouquinho na calcinha, sabe? Aí os dias vão passando e a gente vai caminhando para chegar mais perto da nossa ovulação. Quanto mais a gente caminha, mais água esse muco vai retendo. Então ele começa a ficar mais líquido, mais claro, mais elástico e menos pegajoso. Em algumas pessoas ele fica tão líquido que quando vaza na calcinha chega a parecer que a gente perdeu o xixi. Quando a gente chega nos dias da ovulação, a gente está no pico máximo da elasticidade desse muco. Ele fica parecido com uma clara de ovo. Se você colocar entre os seus dedos, você consegue inclusive esticar durante centímetros sem romper. E também costuma ser bem clarinho, esbranquiçado ou turvo. Essa é uma fase que a gente chega a produzir de 10 a 20 vezes mais secreção do que nas outras fases do ciclo. Esse muco da ovulação funciona justamente para ajudar os espermatozoides a subir ali, chegar e encontrar o óvulo. Passou a nossa ovulação, a secreção vai mudar novamente, ela vai perdendo água. Já no dia seguinte a gente já consegue notar que ela está mudando, vai perdendo água e vai ficando um pouco mais concentrada. Nesse período ela fica mais parecida com um creme, uma loção de corpo mesmo. Também geralmente mais esbranquiçada, turva ou amareladinha. E aí, conforme os dias vai progredindo e a gente vai voltando a chegar perto do período menstrual, vai ficando cada vez mais concentrada e em menor quantidade. Todas essas secreções que eu falei variam geralmente dentro de um mês, né, do período de uma menstruação até a outra, e são todas normais, faz parte ter isso na sua calcinha. Claro que cada corpo é um corpo, vai variar de intensidade, se você usa anticoncepcional isso também pode estar diminuído, mas em geral é isso que acontece. Tem um outro tipo de secreção que pode ser considerada normal em alguns casos específicos, que é a secreção rosadinha, né, com restinhos ali de sangue. Quando ela é normal? Quando a gente está no comecinho da menstruação ou quando a gente está no finalzinho da menstruação, pode vir um restinho de sangue e aí fica diluído no muco e fica uma secreção mais rosada, ou eventualmente, esporadicamente, depois de sexo com penetração, pode acontecer de sair um tiquinho de sangue misturado ali com a lubrificação e com a secreção vaginal e dar esse aspecto de secreção rosada. O mesmo serve para aquela secreção mais amarronzada. Ela também é normal se acontecer no comecinho ou no finalzinho do ciclo menstrual. Essas duas secreções são normais nessas situações que eu falei, mas não devem acontecer em outras fases do ciclo menstrual e também não devem acontecer com uma super frequência. Se você está tendo, por exemplo, secreção rosada pós-penetração com muita frequência, precisa investigar. Agora a gente vai falar de secreções que não são normais e que ligam o nosso alerta para a gente investigar. 3 alterações chamam a atenção na mudança da secreção vaginal. A primeira é a mudança de cheiro. Se você tem um cheiro no dia a dia que não é cheiro de flores do campo e nem de algodão doce, mas se esse cheiro mudou, né, ficou um cheiro mais forte, mais intenso, mais ácido ou até mesmo um odor de peixe podre, precisa prestar atenção. A segunda é a mudança na coloração. Então, se ela saiu daquela coloração padrão, que é esbranquiçada, turva, no máximo levemente amarelada, para uma coisa amarela intensa, com a característica de pus ou esverdeada, também chama bastante atenção. E a terceira é a presença de sintomas. Se essa secreção vem acompanhada de sintomas como coceira, ardência para urinar ou dor para ter algum tipo de relação sexual, também é um sintoma que chama atenção.
A secreção esverdeada, gente, geralmente é indicativa de uma infecção, principalmente uma infecção que a gente conhece como tricomonas, e ela costuma vir associada com um cheiro bem forte, bastante desconforto e sintoma. A secreção muito amarelada, com característica de pus, pode ser uma secreção de vaginose bacteriana ou uma secreção de gonorreia, alguma IST. Também geralmente vem associada com um cheiro um pouco mais forte e sintomas como ardência e desconforto. A gente tem também essa secreção acinzentada, que é uma secreção que geralmente indica vaginose bacteriana. Ela pode vir até com algumas bolinhas ali, né, nessa secreção e costuma ter um odor também bastante forte. E existe a secreção branquinha, mas que parece um queijo cottage, vamos dizer assim. É uma secreção bem grumosa, que é a secreção mais característica de candidíase. Ela é uma secreção que não costuma ter super alteração de cheiro, mas vem acompanhada de muitos sintomas. Geralmente ardência na região da vulva e vagina, muita coceira e ardência às vezes para urinar também. E além dessas, tem os casos que eu falei anteriormente de secreções sanguinolentas ou amarronzadas que não fazem parte daquelas fases em que eu falei do ciclo menstrual. Se você percebeu alguma dessas mudanças, não precisa desesperar, mas marca uma consulta para ser avaliado. Todas essas questões têm tratamento, mas não dá para ficar adiando eles para isso não ter repercussões maiores. E é isso, por hoje é só, espero que tenha ajudado vocês a visualizar, entender um pouco mais das secreções que são ou não são normais e como elas se alteram no nosso corpo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e até o próximo vídeo.